E agora nós vamos para o Cadeira no Jardim, ou a Conversa no Jardim, com um irmão muito querido, que nos ajuda a fazer esse programa. Já viajamos pelos sertões do Piauí, mostrando aquilo que deve ser preservado. Agora vamos falar hoje de uma coisa que está acontecendo em Teresina. Uma coisa não, várias coisas que acontecem nessa cidade. Vamos conversar com Olavo Pereira, meu irmão querido. Bom dia, Olavo. Como é que você está, meu irmão? Se abanca aí, fica à vontade. Bom, para quem não sabe, Olavo é arquiteto, é professor e tem um trabalho significativo como autor. Ele tem uma obra que é fundamental para qualquer arquiteto ou para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco da história do Piauí por meio das construções. Mas, Olavo, eu queria começar por um lugar ruim. Devia deixar para o final, mas vamos começar logo pelo... Há um bochicho aí, há uma conversa, há um zum que os lojistas de Teresina pretendem abrir aquela rua que passa em frente ao Teatro 4 de Setembro para o tráfego de veículos. Como é que Vossa Mercê vê isso agora e a longo, e a médio e a longo prazo? Então, Nelson, esse é um processo que já vem de muito tempo, né? Teresina tem um traçado viário que foi projetado para carro de boi. Na década de 40 começou a ser adaptada para veículos, as edificações de esquina tiveram as esquinas chanfradas. E ali, naquele lugar, a própria Praça Pedro II, ela foi cortada numa diagonal para ligar a Rua Paissandu à Avenida Antônio Freire para passar carros. Isso já é uma das condições antigas desse processo de adaptação da cidade aos veículos, e não os veículos à cidade. Hoje você tem essa chamada mobilidade. Essa coisa, mobilidade urbana, né? Mobilidade. Sim, e as pessoas não fazem parte desse processo, não? O pedestre não entra aí, não? Pois é, esse é um processo de mobilidade voltado para veículos motorizados, né? Então, você tem quanto mais, não só ali a praça, mas a quantidade de carros. Hoje as outras praças também já foram todas agredidas, a Praça Saraiva já foi cortada, a Frei Serafim deve ser objeto também agora de outra transformação. E esse é um processo do chamado ocupação e uso do solo, né? Esse é um processo de transformação dessa paisagem cultural da cidade que vem sendo agredida com essas manifestações. Você é arquiteto, você é engenheiro, você conhece bem as coisas, é professor. Uma construção como aquela do Teatro 4 de Setembro, a construção secular, em que se usava argamassa, adobo em alguns lugares, nem cimento, nem nada se usava. Você imagine veículos passando ali dia e noite, ininterruptamente, o que isso representa, não só em termos de prejuízo para a acústica do teatro, não só em termos de poluição, que vai conspurcar o teatro por dentro, mas a vibração daquele solo. Que implicações isso pode trazer, senhor Olavo? Ele implica porque aí você vai ter uma repercussão das vibrações dos veículos na estrutura da edificação. As construções antigas, elas estão passíveis dessa, né? Muitas delas são afetadas por esse processo de usos, né? de carros grandes, principalmente, próximo disso. Então, tem essa afetação. Agora, além disso, o que tem é o uso mesmo do espaço, né? A praça! Vai ser, pois é. Então, esse é um processo que vai complicar mais ainda o uso do próprio teatro. As pessoas vão assistir a um espetáculo. Estão na fila na frente do teatro. Quer dizer, em que espaço essas pessoas ficarão? Sem contar que a praça é do povo, como o céu é do condor, já dizia o poeta no século XIX. Como é que as pessoas vão ficar? Aquela praça vai virar o quê? Apenas um corredor de veículos? Mais um? Mais um, para colocar mais estacionamento, mais carros ali, né? Esse é um processo de transformação dessa paisagem, né? Então, ao invés de fazer um trabalho de mobilidade para as pessoas, né, andarem para a cidade, então, hoje se anda com essa dificuldade toda de ser atropelado, né, e das transformações de... As calçadas de Teresina são impraticáveis. São calçadas, você pode afirmar, são calçadas muito estreitas, há postes em todo lugar, inclusive indevidamente,
a mobilidade, a acessibilidade, que é outra palavrinha que está muito na moda aí. Acessibilidade em Teresina, zero, né, Olavo? Ninguém transita. Um cadeirante não pode nem pensar na possibilidade de atravessar o centro dessa cidade. Sem dúvida. Esse processo dos passeios são tratados com rampas, colocados de toda a espécie, né? As pessoas, mesmo sem deficiência nenhuma, têm dificuldade de passar, né? Então, cheio disso. Tem um projeto que talvez vocês não saibam. Esse projeto está, como é que nós diríamos assim, ele está subjacente, ele está adormecido em alguma gaveta, mas ele não está morto, não. É aquele que vai partir a Praça Saraiva bem no meio para ligar, para abrir a Praça São Pedro, a Rua São Pedro, lá da beira do rio, aí vamos mudar o percurso. Em lugar de nessa direção, seria de lá para cá até o Hospital Getúlio Vargas. Tu sabe que as árvores chegaram a ser marcadas para morrer. Pois é, esse é mais um outro processo de transformações, né, dos logradouros públicos para ter possibilidade de se colocar mais carro. Quer dizer, hoje toda essa paisagem da área central é essa expressão dessas transmutação, né, dessas mudanças, dessas edificações, para agregar uma outra identidade da cidade. O pedestre vai perdendo espaço. Praça do Marquês, quando fizeram a reconfiguração da praça, os pedestres perderam um pedaço. A Praça Saraiva, quando fizeram aquela adaptação para os ônibus, outro pedaço. A Praça da Bandeira, outro pedaço, inclusive a Praça da Bandeira, com repercussões muito sérias. Na época, houve um movimento dos artistas afirmando que aquilo afetaria o museu, e Vossa Mercê sabe que afetou. Apareceram fissuras, rachaduras, trincas no teatro, no velho museu do Piauí. Pois é. Esse processo aí é geral para a cidade, né? Essa questão dessa transformação urbana, né, dessas questões de perda desse patrimônio, dessas edificações, né, das estruturas arquitetônicas, esse é um tema complexo porque ele tem a ver com essa questão do meio ambiente, né? E tratar do meio ambiente não é só uma questão física, mas uma questão cultural, né, relacionada à qualidade de vida do lugar, né? Então, você tem essa questão desse processo de preservação que está condicionado ao uso e ocupação do solo, né? Quer dizer, nesse processo, nesse contexto, nós não temos, além, no que pese as referências históricas, aos sistemas construtivos, tipologias da arquitetura, né, que por si só são suficientes para justificar a preservação desses bens, o que deveria ser levado em consideração seria não a preservação de bens isolados, mas da potencialidade do conjunto que configura e deu identidade para a cidade. Daí se tem uma importância de se ter desse conjunto urbano, que é formado, né, não só pelos bens artificiais, mas também pelos bens naturais, no caso aqui das referências, né, geográficas, dos rios, da floresta fóssil, da vegetação nativa e de matas ciliares, né? Esse conjunto é que deu uma excepcional identidade à chamada capital teresina, né? E isso não resultava assim quer dizer, nenhuma dessas edificações não foram produzidas por nenhum órgão de proteção que nem existia. Né? Foi quase que intuitivamente, era uma necessidade de dar uma cara, Era um processo de uso e ocupação relacionado a um planejamento urbano que tinha uma completa estabilidade entre os valores comerciais dos terrenos, né, das diversas tipologias arquitetônicas que eram produzidas e mantidas ao longo do tempo, com o equilíbrio com os correspondentes terrenos, né, dos ambientes onde estavam situados. Esse equilíbrio é que justifica a preservação desses bens.
O que você tem já ultimamente, já de bom tempo para cá, é um total desequilíbrio, né? E principalmente e isso é fatal para a perda dos bens, principalmente das edificações privadas, né? Porque não tem como se preservar isso, né? Hoje, a identidade de Teresina é dessa paisagem, né, da área central, que você tem a área central da cidade, é uma exuberante expressão desse processo de transformação, né, de incompatibilidade com a estabilidade dos valores tradicionais, né? Então, você tem perda dessas edificações, né? Recentemente caiu aí uma casa. Uma belíssima casa, fácil de cair, não é, Olavo? Deixa a goteira, casa de adobe, basta você destelhar um pedaço e deixar isso lá. Aquela casa é belíssima, né? Pois uma das casas mais bonitas da cidade. Aquela casa ali, ela não caiu por abandono, não. Não há imóvel abandonado aqui. O que você tem aqui, né, nem falta de abandono, nem falta de poesia, né? Você tem uma poética didática desse ambiente, né, de transformação, de substituição dessas edificações por outras, maiores ou mesmo até de estacionamentos, né? Esse é um processo. Esse cidadão conhece e nós sofremos. Esse aspecto novidadeiro de Teresina ainda vai nos custar muito mais. Foi bom conversar com esse moço aqui. Eu mandei fazer essa caneca porque você merece. Você é nosso parceiro desde sempre aqui nesse programa, já viajou conosco pelo interior do Piauí e vamos continuar fazendo coisa.